Meus amigos, sou Ronaldo Gottlieb e no vídeo de hoje vamos conversar sobre um assunto aí que interessa milhões de brasileiros, né? Eu costumo dizer que quando você olha para a rua, você vê um monte de automóvel. Eu já vejo diferente. Eu vejo um monte de carnê com pneu circulando de um lado para o outro. A maioria dos automóveis no Brasil são financiados. E hoje nós vamos conversar sobre 4 passos para você entender direitinho como pode reduzir esse financiamento em 50%. Imagina, sua prestação caindo em 50%. E quais são as verdades e mentiras sobre essa história? Mas antes, eu queria lembrar todo mundo para assinar o nosso canal, apertar ali o sininho para ser avisado, passear lá no site ronaldogottlieb.com.br, fazer uma visita nas outras mídias também, né? Tem o LinkedIn, o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook, enfim. E lá, muito material para vocês, inclusive e-books gratuitos, tá certo? Faz esse passeio e se você puder também, achou o vídeo interessante, dispara lá nos seus grupos de WhatsApp, avisa as pessoas. Gente, isso é um trabalho em parceria. Direitos, quem conhece, protege. Quanto mais direitos a gente conhece e divulga, mais pessoas vão proteger esse direito e a gente acaba exercendo a cidadania e tornando o nosso país um lugar muito melhor para a gente viver, não é verdade? Então vamos lá, você já assinou o canal, já clicou no sininho, está na hora. Vamos falar dos 4 passos. Todo mundo já ouviu aquela propaganda. Olha, reduzo a sua prestação do automóvel em 50%, em 60%. Se você não pagou, eu resolvo e etc, e etc. O que é verdade e o que é mentira nisso? Gente, eu acho que a maioria das informações relativas a financiamento de automóvel, elas não são verdadeiras. E eu vou explicar para vocês agora 4 passos que vão com certeza mudar a maneira como você no futuro vai observar, vai enxergar essas propagandas. A primeira, quer saber como reduz a sua prestação em 50%? É muito simples. Você tem dinheiro? Tem? Então tá tranquilo. Você pega o seu carnê, em vez de pagar a prestação desse mês, vai lá na última, na 48ª, na 36ª, enfim, você fez em quantas parcelas? Vai lá na última. Se a sua prestação é, por exemplo, R$ 1.320, ela vai cair para 660. É claro que isso eu estou generalizando. É aproximado, mas ela vai cair com certeza pela metade. Por quê? A lei, o Código de Defesa do Consumidor diz que sempre que você paga antecipado uma parcela de financiamento ou empréstimo, os juros têm que ser descontados. Então, não tem mágica, não tem milagre, não tem profissional fantástico. Existe simplesmente o respeito à lei. E um detalhe, nesse primeiro passo, você não precisa contratar ninguém para isso. Não precisa falar com o Ronaldo, não precisa falar com nenhum desses profissionais especializados. É só você entrar no site mesmo do seu banco, do banco que financiou, e pedir o último boleto. Você vai perceber que ele já vem com valor reduzido. Muita gente aparece com essa divulgação, com essa publicidade, e aí as pessoas são enganadas. Eu recentemente atendi um cliente que me trouxe um contrato e eu fiquei espantado, porque essa consultoria dizia: garanto a redução da sua prestação em 50% ou mais. Aí eu fiquei curioso e comecei a observar. As cláusulas do contrato confirmavam essa garantia, mas elas diziam também o seguinte: você tem que obedecer às minhas instruções do consultor. Você tem que ter o dinheiro para pagar a prestação. Qual a conclusão que eu cheguei? A mesma que você certamente já chegou. É só ir lá no final e pagar. Você quer reduzir todo o financiamento? Você pega o valor que você financiou e antecipa as prestações. A pergunta é: se você tem dinheiro para reduzir todas essas prestações, para que você financiou? Gente, cuidado com essas publicidades que prometem milagres que, na verdade, não existem. Vamos para o passo 2. Vamos falar no nosso segundo passo. O que realmente acontece? O que pode ser feito no judiciário ou extrajudicialmente para reduzir uma prestação? Será que vale a pena? Lembra lá do nosso exemplo, R$ 1.320. Se você olhar a taxa de juros, você vai perceber que a taxa de juros desse financiamento é muito baixa. Por que é baixa?
O que faz uma taxa de juros? É uma composição de vários elementos. Entre eles, e talvez um dos principais, seja a chamada taxa de risco do negócio. O que é isso? É o risco que o banco tem para você não pagar, de você não pagar aquele empréstimo. Então imagina o seguinte, você financia um imóvel. O imóvel está lá, está parado, você vai alienar ele ao banco. A taxa de juros é pequenininha. Por quê? Se você não paga, o banco toma. O imóvel não tem como esconder, não tem como você tirar ele dali. O automóvel é baixo também, é um bem, é um patrimônio. Pode dar um pouquinho mais de trabalho, o automóvel anda, mas tem uma garantia. Então a taxa é um pouquinho mais alta, mas também não é nada demais. Pega e imagina, por exemplo, um empréstimo desses que eu há pouco tempo analisei, acho que eu já até comentei aqui com vocês, da Crefisa, 22% ao mês, que chega a 954% ao ano com a capitalização. É gigantesco. Por que é gigantesco? Porque não tem garantia nenhuma. Se você não pagar, eles têm que começar a tentar receber, mas não tem um imóvel, não tem um automóvel, não tem nada garantido. Então, se você vai entrar com uma ação na justiça para reduzir a sua prestação, é possível? É. Qual o resultado que você vai obter? Muito pequeno, gente. A redução, ela vai existir, porque apesar da taxa de juros ser pequena, tem algumas irregularidades no contrato que acabam impactando nisso. Mas se você colocar lá na ponta do lápis, como o pessoal gosta de dizer, quanto você vai gastar de custos judiciais, de advogado, risco de perder o processo. Lembra que eu sempre falo aqui, processo não é garantia. Ninguém pode prometer vitória. Quem dá o resultado é o Poder Judiciário. Advogado só vende o trabalho. Olha o risco, gente. Será que vale a pena? Então, eu acho que você deve pensar um pouquinho. Eu sei que o desespero leva a pessoa, às vezes, a voltar lá para o primeiro passo e dizer assim, eu quero acreditar na redução de 50%. Mas se você se deixar levar por essa ilusão, olhe o segundo passo e você vai perceber que isso não é uma realidade. E aí a gente chega no terceiro passo. O terceiro passo que ele vai incluir o que pode acontecer com você. Hoje a legislação sobre financiamentos de todas as espécies, entre elas a do automóvel, ela é muito rigorosa. Ela é muito desvantajosa para o consumidor. Não adianta você querer acreditar no contrário. Esse é um dado concreto. As decisões do Superior Tribunal de Justiça endossam isso. As possibilidades de você conquistar uma redução muito grande no seu financiamento de automóvel, elas praticamente não existem. Eu não vou dizer que elas não existam, como eu não digo para nenhum de vocês que há uma possibilidade de resultado garantido favorável no judiciário. Mas a possibilidade de você conseguir isso é mínima, mínima, mínima. E o que pode acontecer? No curso de uma ação, você entrou para discutir o seu financiamento, de repente começou a depositar em juízo. Nada impede que o banco entre com uma ação para buscar e apreender o seu automóvel, levá-lo a leilão. Normalmente ele é arrematado por metade do preço, o banco fica com esse dinheiro e ainda pode cobrar a diferença. Pode cobrar diretamente de você a diferença. A situação é muito grave. Eu acho que é importante fazer uma análise detalhada da situação antes de se aventurar aí num processo judicial e principalmente antes de entregar dinheiro para esses espertalhões que estão aí querendo aumentar o seu prejuízo. Porque a solução é complexa. Se você ficar em dúvida, não precisa acreditar na minha palavra. Faz uma pesquisa aí no Google, coloca lá Superior Tribunal de Justiça, decisões sobre automóveis, você vai ver o que eu estou querendo te passar aqui. Vamos chegar no quarto passo? Como é que você pode efetivamente conseguir de volta dinheiro que pagou indevidamente pela prestação do seu financiamento de automóvel? Como é que você faz isso? Dívida de automóvel, de financiamento de automóvel, obedece uma regra legal. Qual é a multa? 2%. Qual é os juros? Hoje, em média, 1%. E mais uma correção monetária pequenininha. Então, vamos aqui, ó. Vamos observar um exemplo aqui, ó.
para arredondar e facilitar as contas, principalmente para mim que não entendo muito de matemática. R$1.000. Se você tacar aqui uma multa de 2%, isso dá R$20. Se você colocar juros de 1%, mais R$10. Você atrasou o pagamento dessa prestação de R$1.000, 30 dias depois, essa prestação é de R$1.030. Se você atrasar mais uma, novamente você vai perceber a mesma multa de 2%, os juros mais 1% e correção monetária que a gente pode deixar de lado porque é muito irrisório. Você tem uma dívida pequena. Agora, quando vão cobrar, a indústria da cobrança, que vocês que acompanham o canal já conhecem bem, ela aumenta muito esse valor. Em vez de 1.030, vem 1.270, 1.350. Eles simplesmente jogam valores para você pagar, sem qualquer previsão legal. Como é que a gente faz para funcionar o quarto passo, receber de volta? Você pode entrar com uma ação, isso aí se você pagou várias parcelas, tá? De repente você atrasou 5, 6 parcelas durante o seu financiamento, até mais. Entrar com uma ação pedindo de volta o que pagou a mais, quer dizer, se você pagou 270 e tinha que pagar só 30, a cada mês você tem 240 de volta para receber. Um detalhe, o Código de Defesa do Consumidor fala na devolução em dobro. Então você tem direito a receber os 240 vezes 2, nas minhas contas, R$480, mais dano moral porque te enganaram. Isso por mês. Então percebe, você pode acabar recuperando um valor que você pagou indevidamente porque eles descumpriram a lei. Mas vamos esquecer aquela história de diminuir a prestação de 50%, salvo se você pagar a última prestação. Ah, e um detalhe, se você não quiser viver essa aventura de ir para o judiciário, pedir de volta e etc, ainda tem uma vantagem. Você pode simplesmente se recusar a pagar o valor a maior e aí você pode até depositar em juízo o valor correto. Está em dúvida? Dá uma olhadinha lá no seu contrato, ele vai falar, eu tenho certeza, multa de 2%, taxa de juros de 1%, eu não preciso olhar o seu contrato, é a regra legal. Gente, foram 4 passos, eu espero que vocês tenham entendido bem que financiamento de automóvel é um pouquinho complicado, a gente precisa observar bem para não cair em prejuízo. Por outro lado, também existe a possibilidade de recuperar um bom dinheirinho que foi pago indevidamente. Gente, lembrando, se você não assinou o canal ainda, está na hora. Gostou do vídeo? Assina o canal, clica o sininho, são 2 vídeos por semana, falando sempre em direitos, numa linguagem simples e acessível, porque direitos, quem conhece, protege. Sou Ronaldo Gottlieb, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, até lá!